Vamos analisar o debate Um Cristão versus 20 Ateus no canal Inteligência Limitada, com a participação do Guilherme Freire. E eu queria analisar principalmente essa parte aqui, que foi o debate com o David Ribeiro, né? Na minha opinião, foi a parte que mais desenvolveu, embora eu acho que pudesse ter desenvolvido melhor esse tema aqui. Mas vamos lá. O sentido da vida humana está em Deus. O tema, o sentido da vida humana está em Deus, é um tema excelente para o cristão, né? Na minha opinião, um tema desvantajoso para o ateu, porque defender que a vida tem sentido, na minha opinião, é defender a existência de Deus. Porque se a vida tem sentido, significa que a vida tem uma finalidade. Se tem uma finalidade, ela tem um criador que a criou com intenção, com objetivo, com propósito. E se a vida, na visão ateísta, o universo surgiu por acaso, então algo que surgiu por acaso não pode ter propósito, não pode ter finalidade, não pode ter sentido. Então, defender que a vida tem sentido, na minha concepção, é a mesma coisa que defender que Deus existe. Então, o ateu ele está entrando nesse debate para defender que Deus existe. É a ironia do tema, né? E o pior é que o ateu vai realmente defender que a vida tem sentido, né? Eu não sei como ele vai conseguir sustentar isso. Então, Meu nome é David Ribeiro, eu tenho 27 anos, eu sou criador de conteúdo no YouTube, no TikTok, eu sou tradutor da equipe da Pensar Naturalista e eu trabalho, né, eu sou estudante de filosofia analítica da religião. Meu objetivo aqui é justamente trazer filosofia robusta para desafiar o tomismo católico do Guilherme Freire, né? A vida, para ter sentido, não demanda a existência de um Deus. Com Deus, a nossa vida tem meramente um valor instrumental. Sem Deus, a nossa vida tem valor intrínseco. Sim, Essa afirmação inicial aqui do David Ribeiro, para mim, já é uma afirmação complicada para um ateu, né? Ele dizer que com Deus a vida tem valor meramente instrumental. Sem Deus a vida possui valor intrínseco. Agora, como o ateu vai atribuir valor intrínseco à vida? Porque, vamos lá, o tema é a vida, o sentido da vida humana está em Deus. Se ele vai defender que a vida tem sentido, ele precisa assumir que a vida tem uma finalidade. Se a vida tem uma finalidade, isso implica que ela foi criada por alguém, por uma mente racional, por um ser racional, com intenção, com vontade, com propósito. Se ela foi criada por acaso, se o universo foi criado por acaso, logo ele não pode ter sentido, não pode ter finalidade alguma, porque o acaso não tem propósito e nem finalidade, né? Por definição, não pode ter. Mas ele disse aqui que a vida, na visão ateísta, possui valor intrínseco. Agora, qual o fundamento desse valor? Isso eu não sei. Quero muito descobrir aqui pela argumentação dele. A questão do sentido da vida, ela envolve a ideia de uma interpretação, né, na visão do teísta, de que a nossa vida ela tem valor instrumental na medida em que ela é destinada e direcionada ao fim último, que seria o próprio bem, né? O bem que é identificado com Deus, né? Na visão católica. Só que eu discordo disso. Eu discordo que, no caso... Olha, o que ele falou aqui está certo. Na visão teísta, né, na visão de um cristão, a vida ela possui um valor instrumental na medida que essa vida ela serve à finalidade para a qual ela foi criada, que é o próprio Deus. Deus criou o homem para o próprio Deus, para o próprio bem, né? Deus é o bem supremo, Deus é o amor. A vida humana foi criada para esse fim. Então, esse é o sentido da vida, né? Então, ele está dizendo aqui, na visão teísta, a vida, o sentido da vida tem a ver com finalidade. Mas na visão ateísta não tem a ver com finalidade, tem a ver com um valor intrínseco. Agora, como que ele vai desvincular sentido de finalidade? Eu não consegui entender ainda. A vida seria sem sentido, né? A vida, numa visão de mundo ateísta, seria sem sentido se não houvesse Deus. Porque, no caso, o que gera esse problema, essa visão que os teístas clássicos têm, né, principalmente os católicos tomistas têm, é justamente uma visão de valor instrumental da vida, que quando retirado Deus, que é aquele pelo qual nossa vida deve ser voltada, aquilo perde valor. Mas, na verdade, é possível ter uma visão de mundo ateísta onde o valor da vida seja visto como intrínseco à própria vida, e não instrumentalizado em prol de um fim último.
Desse modo, o que é ilustrado? Que a gente pode interpretar a bondade como sendo uma propriedade instanciada na vida dos seres humanos, enquanto indivíduos dotados de certos direitos ou de certo valor fundamental intrínseco, e não instrumentalizado em prol de um fim último. Toda essa visão pressupõe uma visão objetiva de bem, né? Exato. E a visão objetiva de bem já te leva para a existência do bem, e a existência do bem é o mesmo que Deus, né? Não, Quando nós falamos... não discordo. É exatamente o que o Guilherme Freire acabou de falar. Ele foi na veia da incoerência do argumento do ateu. Pelo menos até agora, é um argumento que não está se sustentando, o argumento do ateu. Porque tudo o que ele falou pressupõe a existência objetiva de bem. E a existência do bem já leva à existência de Deus. É a mesma coisa que a existência de Deus. Na linguagem da filosofia clássica, aristotélica, tomista, você falar de sentido, você falar de valor, você falar de propósito, valores morais, é a mesma coisa de você estar falando de Deus. São conceitos, sentido, valor, propósito, são conceitos indissociáveis do conceito de Deus, né? Só que o ateu ele está tentando afirmar, olha só o que o ateu está fazendo aqui. O ateu está dizendo que a vida tem sentido, que a vida tem valor intrínseco, e ele falou de que existem valores morais objetivos, mas ele nega que Deus existe. Agora, como ele consegue sustentar valor, sentido, propósito, negando que a vida tenha um fim último, negando que a vida foi criada e partindo de um princípio de que o universo surgiu por acaso. Como? Como ele consegue sustentar esse conceito de valor, sentido e propósito, negando a existência de Deus? É um contrassenso isso aqui, né? O ateu, na verdade, ele está partindo das principais evidências da existência de Deus, porque ele diz que a vida tem sentido, ele diz que a vida tem valor intrínseco, ele diz que existem valores morais objetivos. Essas são as principais evidências da existência de Deus. E aí ele usa as evidências da existência de Deus para concluir que Deus não existe, não entendi. Não, Discordo completamente. Mas eu vou fazer o raciocínio para a gente chegar lá. Quando nós... o que é uma cadeira? Pode escrever uma pergunta bem simples. Uma cadeira, no caso, é um objeto específico que tem certas propriedades instanciadas. Sim, sim. A propriedade de ter três pés, enfim, de ser formado. Em geral, quando você fala da essência de uma cadeira, você vai falar isso. de um objeto que tem 2 pontos de apoio em geral, porque se tivesse... Eu discordo também. Eu discordo. Não é irrelevante qual é a discussão exata. O ponto é, uma cadeira, qual a finalidade da cadeira? Então, mas vamos lá. Aí você está confundindo. O Guilherme Freire formulou aqui um exemplo muito, muito bom para esclarecer. Por quê? Claramente aqui há uma discordância não apenas na lógica dos argumentos, mas uma discordância na definição dos conceitos. Porque na linguagem clássica, aristotélica, tomista, sentido, valor e propósito está totalmente associado ao conceito de Deus. Só que o ateu, ele está usando o termo, essas expressões de sentido, ele está usando esses conceitos de propósito, de valor, negando a existência de Deus. Ou seja, claramente eles estão usando as mesmas palavras com sentidos, com significados diferentes. E é necessário esclarecer isso. Então aqui, o ponto de partida desse debate aqui deve ser esse, que o Guilherme acabou de falar. Por que ele pergunta assim, o que é uma cadeira? Porque ele está querendo partir para a questão de explicar a definição dos conceitos. É necessário explicar aqui o que é sentido e o que é a vida humana, né? Então acredito que o Guilherme ele vai seguir essa linha de vamos tentar primeiro então entender aqui o que é a vida humana e o que é sentido para a gente poder prosseguir, porque não dá para avançar num debate, vai ser totalmente infrutífero se eles estiverem falando linguagem diferente, né? Igual um falar em português e outra pessoa falar em mandarim, não vão chegar a lugar nenhum. O aspecto axiológico do bem com o aspecto ontológico. Por exemplo, uma boa faca... Eu perguntei qual é a finalidade da cadeira. Então, vamos lá. Uma finalidade da cadeira usualmente serve para sentar, correto? Sim, sim. Isso, uma boa cadeira, no sentido ontológico funcional, é uma cadeira que serve adequadamente para você sentar. Mas não significa que o valor de alguma coisa está necessariamente atrelado com o aspecto funcional instrumental de alguma coisa. Por exemplo, uma boa faca, aquela que é capaz de cortar adequadamente. Mas você pode realizar um uso mal dessa faca no sentido de você esfaquear alguém, né? Você utilizando uma faca de cozinha para fazer uma maldade, uma coisa que vai instanciar uma característica fazedora de ruindade, né? Que no caso é uma característica axiologicamente negativa. Claro, mas perfeito.
a natureza. É complicado, porque o ateu ele não explica os conceitos que ele está utilizando. Ele está falando de bem e de mal, mas em nenhum momento ele explicou qual é o critério para ele definir o que é bem e mal, porque ele nega a existência de Deus. Então, assim, fica confuso, fica difícil de compreender o que ele está querendo dizer, porque ele não explicou, ele não elucidou os conceitos que ele está utilizando. Falou de bem e mal aqui, mas, né, isso não faz nenhum sentido dentro de uma visão ateísta, onde o bem supremo não existe, onde o ideal universal de bem não existe, né? Da cadeira indica a sua finalidade, e o desvio da sua finalidade, como ela foi desenhada, pressupõe a natureza dela. Você não consegue usar uma cadeira para voar, você Pressupõe que ela... usar... Não, eu discordo que pressupõe uma natureza. Pressupõe que ela é naturada. Porque eu discordo da ontologia hierárquica que vocês endossam. Eu endosso uma visão de ontologia plana, onde as coisas elas são essencializadas e não portadoras de uma essência. Que é uma coisa distinta do que isso. A cadeira tem características... É exatamente o que eu estou falando, cara. O ateu ele traz muitos conceitos, ele joga muitos conceitos novos na discussão, sem explicar esses conceitos. Olha só, ele discordou da questão da natureza, né? E ele não explica o que ele quer dizer com naturada, né? Ele falou aqui que discorda da ontologia do Guilherme Freire, né? Da metafísica do Guilherme Freire. Mas só que ele introduz um novo... ele introduz toda uma nova linguagem aqui, sem explicar o que significa. E aí fica complicado. Passa a impressão de que o David Ribeiro ele está apelando para a autoridade de algum filósofo, de alguma escola filosófica, mas que ele mesmo não entende muito bem os argumentos que ele está utilizando. Porque ele não está explicando, ele não está defendendo uma ideia, ele está simplesmente colocando esses termos sem explicá-los no debate, introduzindo esses conceitos sem explicá-los dentro do debate. Próprias dela, Sim. Que dão um rol de possibilidades atreladas a essas características. Sim, essas características são fundamentais. Sim, essas igualmente fundamentais. Igual as minhas características são igualmente fundamentais. Não existe uma coisa que é mais fundamental de todas e que sustenta todas na existência. Nesse caso, um Deus. Não, calma. Não preciso isso. Eu estou tentando falar... o meu argumento é até mais básico. Eu só estou dizendo o seguinte. Todas as coisas, todos os objetos que você olha, eles têm características próprias. Certo. Essas características próprias... Eles são essencializados ou caracterizados nesses termos. Mas não que eles estão dotados de uma essência, de uma forma substancial, que informa a matéria e permite a gente inteligir isso. Eles não são dotados disso. Eles são essencializados. Só para o meu argumento é bem mais simples. Eu estou falando, todas as coisas... Mas as bases do seu argumento, eu discordo delas, cara. Eu não fiz o meu argumento, eu não tenho você discordar de uma coisa que eu não falei. É que o problema todo é que não tem... Tá, então faz o seguinte, desenvolva. Claro, perfeito. O que eu estou dizendo é só o seguinte, todos os objetos que existem, absolutamente todos os objetos, eles têm certas características e essas características indicam finalidades. A natureza de uma coisa, e por natureza nós queremos as coisas que fazem ela ser o que ela é, elas indicam a finalidade. E qualquer desvio de finalidade vai ser dentro das possibilidades das características objetivas de algo. Exemplo, uma cadeira não serve para voar, uma faca não serve para navegar os mares. É impossível. Dado que a natureza de uma coisa determina a sua finalidade própria, e isso é assim com todas as coisas que existem, para identificar a finalidade da vida humana, nós temos que ver o que é próprio do homem, não aquilo que é comum no homem. Há tantas outras coisas que existem, sei lá, animais ou outras coisas, mas aquilo que é próprio. Perfeito. O que o Guilherme está... A linha argumentativa do Guilherme é excelente, né? Muito clara. Ele está indo lá para a base mesmo para tentar explicar. O que ele está dizendo é o seguinte: a natureza de um objeto indica a sua finalidade. Então nós precisamos entender o que é a natureza humana, nós precisamos esclarecer o que é a natureza humana para a gente poder compreender qual é a sua finalidade, porque o tema do debate é o sentido da vida humana está em Deus. A gente precisa entender qual é a natureza humana, o que é próprio do ser humano, para a gente compreender qual a sua finalidade. Entendendo a sua finalidade, a gente compreendeu o sentido da vida. Então, assim, essa linha argumentativa é muito clara, muito lógica, e já o ateu ele está indo para uma linha argumentativa totalmente confusa, né? Totalmente confusa. Ele não está esclarecendo o que é a vida humana, ele não está esclarecendo o que é sentido,
mas ele afirma que a vida possui sentido sem explicar o que ele quer dizer com isso. Sendo que, dentro dessa afirmação dele, ele está negando a substância do que é sentido, que é finalidade. Sentido tem a ver com finalidade. O ateu ele quer desassociar finalidade de sentido, mas ele não está conseguindo sustentar essa afirmação. Né? Não tem como. A linha argumentativa do Guilherme é muito mais clara, porque sentido claramente está associado à finalidade. Do homem. E quando nós olhamos o que é próprio do homem, o homem tem sentidos racional, como outros animais, o homem respira como outros seres respiram, mas é próprio do homem duas coisas. O homem tem a capacidade de ordenar suas paixões, ordenando as suas paixões, buscando bons hábitos, que são chamados virtudes, ou se corrompendo com vícios. Se um leão devora uma zebra, eu não falo que foi moral da parte do leão. No entanto, os homens são capazes de coisas incríveis ou coisas ruins. Essa capacidade do homem de ordenar os seus hábitos faz com que o homem busque, com a ordenação dos seus hábitos, o bem. Mas esse bem é o quê? Ontológico ou axiológico? Ou em termos de valor moral, de valor estético, moral? Eu sem dúvida diria que é os dois. E detalhe... Você diria que é a mesma coisa, uma coisa se identifica com a outra, afinal, não tem os transcendentais, a bondade, a beleza, a verdade. Certeza, eles não são, de acordo com a sua visão metafísica, idênticos aos outros, idênticos a Deus? Sim, perfeito. Certo, mas eu discordo disso. Eu discordo que existe tudo isso. Perfeito, mas só continuando o argumento. De outro lado, a outra característica que é própria do homem é entender a verdade. Que é basicamente buscar a verdade e discutir as coisas em termos universais, captar realidades universais, que é o logos, que é a... Veja, o ateu ele fez uma pergunta agora, entrando no foco do debate, né? Ele perguntou, esse bem é o quê? Ele é ontológico ou axiológico, né? Ele fez uma pergunta correta aqui, mas essa pergunta deveria voltar para ele, porque a do Guilherme Freire está muito claro o que é o bem para o Guilherme Freire. Agora, para o ateu não está claro. Não tem fundamento. O conceito de bem que ele está utilizando não se sustenta, né? Ele está usando o conceito de sentido desassociado de finalidade e ele está usando o conceito de bem e de valores morais objetivos desassociados de um bem universal. David Ribeiro precisaria ser mais claro aqui nesse debate. Ele foi muito confuso aqui. Razão. O homem consegue tanto articular palavras universais quanto buscar por meio da razão o que é verdadeiro. Portanto, a finalidade do homem está vinculada àquilo que é próprio da sua natureza. Em outras palavras, buscar o bem por meio das virtudes, encontrar a verdade por meio da busca racional. Essas duas coisas e qualquer finalidade do homem, isso é Aristóteles clássico, a gente não está divergindo de nada. Toda finalidade do homem vai passar pelo bem. Eu discordo da visão aristotélica clássica. Não, sim, eu entendo que... Discorda da visão aristotélica clássica, mas não refuta. Discordar é fácil. Você discorda, estou falando qual é o argumento e aí você pode falar qual é o ponto que você discorda. Eu posso contra-argumentar agora? Claro. Posso? Eu discordo que, no caso, o valor de uma vida, ou o valor, no caso ali, em termos do sentido da nossa vida, é justamente ilustrado em termos funcionais e direcionados a um bem, ao fim último. Eu acredito que a bondade ela é uma propriedade instanciada nas coisas, nos estados de coisas e nas ações. Ela não é uma única coisa fundamental que fundamenta tudo. Mas você acha que existe um universal da bondade ou não existe um universal da bondade? Perfeita, pergunta certeira do Guilherme, né? Porque o cara fala de bem o tempo inteiro. Ele acredita no universal da bondade ou não? O que ele quer dizer com bem e com mal? Eu acredito que, no caso ali, as coisas elas são essencializadas de certas formas. Essa visão é uma visão de ontologia plana, tal como definida pelo filósofo M. Oreste Fiocco. Certo, na filosofia mas o ponto analítica. mas independente disso, o ponto é, só para perguntar, existem características gerais da bondade, existe a própria bondade, ou só existem os individuais que você está atribuindo bondade a eles? Não, existe as propriedades, tal como a propriedade da bondade, que é instanciada, é uma propriedade abstrata, ela não é concreta, ela não é uma entidade concreta, é uma entidade abstrata, que é instanciado em estados de coisas, ilustra o valor desses estados de coisas, e também, no caso, em ações. E aí ilustram essas ações como sendo corretas ou incorretas. Mas né? Porque tem a propriedade, no caso da erritude ou da incorritude, e a propriedade da corritude, que é instanciada em ações. Ações boas instanciam justamente a propriedade da bondade. Ações ruins instanciam a propriedade da maldade. Elas ambas são ontologicamente positivas. Mas você acha que a maldade é uma propriedade ontológica? Também acho.
uma propriedade. Essa é uma ontológica. visão muito específica, ela não é tão comum assim. Isso é muito complicado. Ele não esclareceu novamente aqui. Ele usou todo esse repertório, né, de termos filosóficos que ele tem, mas ele não. Inclusive, ele citou filósofos aqui, as referências filosóficas dele, mas ele não esclareceu, ele não conseguiu, ele não está defendendo um argumento, ele está simplesmente jogando, introduzindo no debate conceitos que parece que ele mesmo não consegue explicar, né? Então, assim, o David Ribeiro, ele não está explicando, ele não está formulando um argumento, ele só está apelando à autoridade de outros filósofos e jogando, introduzindo nesse debate esses conceitos que ele mesmo não consegue advogar pela verdade desses conceitos que ele está falando. Ou seja, ele falou novamente que de ações boas, ações más, mas ele não explica qual critério você define que uma ação é boa, uma ação é má. Assim, Na filosofia analítica contemporânea, caracterizar nesses termos é algo comum. É o realismo moral. Inclusive, secularistas defendem bastante perfeito, isso. perfeito. É só você olhar as pesquisas da Phil Survey de 2009 e de 2020, conduzida pelo filósofo David Chalmers e David Burgett. A maioria dos filósofos são ateus, são secularistas e eles são realistas morais. Não, perfeito, mas É exatamente o que eu estou dizendo. O David, ele tem um repertório filosófico. Inclusive, eu não li esses filósofos que ele citou, realismo moral, acho que o Guilherme Freire também não leu, mas a questão não é citar filósofos aí, cara, é defender o fundamento do seu argumento, defenda o seu argumento, prove o seu argumento, prove o seu ponto, e não fique simplesmente citando e fazendo apelo de autoridade, né? Porque isso é o realismo moral defendido por fulano, fulano, fulano. Você precisa defender com lógica e refutar o argumento do Guilherme Freire. Ele fez uma pergunta, você não respondeu. Você acredita no universal de bem? Você não respondeu. Ponto todo, só um detalhe, a argumentação, aliás, não era, né, só uma parte importante, se dá para você criar um sistema moral do qual você não está derivando Mas ele tem de Deus. relacionado com o tema. A questão do sentido da vida ilustra o valor moral, oposto, né? o valor intrínseco da vida, de tal modo que a gente deva prezar por ela. Não, eu entendo. Isso tem relação com o sentido da vida. Eu não estou fugindo do tema. Na verdade, todo o seu lenga-lenga metafísico fugiu do tema. Não tem nenhum lenga-lenga. Todo o seu lenga-lenga metafísico tomista fugiu do tema. Eu que estou voltando o tema para o foco central. Não, é que eu, infelizmente, vou dizer assim, quando nós falamos, quando nós vamos debater, tem que ter o mínimo tem que estar no mesmo tema, a gente não pode divergir. A gente está no mesmo tema. A questão do valor moral... Não, tá no mesmo tema, mas a questão é que estão falando linguagens diferentes, cara. E o ateu, David Ribeiro, você não explica os conceitos que você está introduzindo, você não está argumentando, você não está debatendo, né? Você está introduzindo conceitos e não consegue refutar e responder as perguntas que o Guilherme faz. De uma vida é intrínseco nessa visão que eu articulei. É uma visão alternativa ao seu framework metafísico. Beleza. Eu acho que aqui nem compensa mais prosseguir, porque o debate ele não avança muito, mas algumas questões que precisam ser esclarecidas aqui. O que é a vida humana, que era o que o Guilherme estava tentando... a linha argumentativa do Guilherme era essa, né? Era entender o que é a natureza humana, para você conseguir entender qual é a finalidade humana. As propriedades de um objeto, a natureza de um objeto indica a finalidade dele. E pela finalidade você consegue entender o sentido. E o ateu, ele quer desvincular sentido de finalidade, mas ele não consegue provar isso, ele não consegue estabelecer isso de forma coerente, e nem responde o que é a vida humana, nem responde o que é sentido, nem responde o que são os valores morais que ele está dizendo que existe. E uma outra pergunta, uma outra questão muito importante aqui é: se a vida possui valor intrínseco sem Deus, o que difere o valor da vida humana da vida de um animal qualquer, né? Por exemplo, qual critério você utiliza para distinguir o valor da vida humana da vida de um cachorro, da vida de um rato, da vida de uma mosca? Porque todas essas espécies são vida, né? Se você diz que a vida tem um valor intrínseco só pelo fato de ser vida, já tem um valor, né? Qual critério você utiliza para distinguir qual o valor de cada uma dessas vidas, né? Porque, por exemplo, a vida de uma barata, de um inseto,
é uma vida. Ela possui valor intrínseco. O ser humano, ele elimina uma vida de uma barata, a vida de um inseto, só pelo fato de não ser conveniente para ele. Então, qual critério você usaria, se não existe Deus, na visão ateísta, qual critério você utilizaria para distinguir o valor da vida humana para a vida de um inseto? Se toda a vida tem o mesmo valor, por exemplo, se a vida de um inseto, a vida de um cachorro e a vida de um ser humano possui o mesmo valor, significa então que se a gente pode eliminar a vida de um inseto porque não é conveniente a nós, nós podemos eliminar também uma vida humana que não é conveniente? É isso que você defende? É uma questão que eu gostaria muito de entender, né, como que você lidaria com isso dentro dessa visão ateísta. De onde você fundamenta o valor da vida humana, para você atribuir um valor intrínseco a ela? Qual é o fundamento disso? E como você coloca a vida humana acima da vida de um inseto ou de um outro animal qualquer? Então, eu acho que nessa visão ateísta do David Ribeiro, ele não tem como responder essas questões, né? Por isso que eu acho que é uma visão um pouco mais superficial. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, curta aí o vídeo para me ajudar. E é isso. Até a próxima.